As paz, galera, a todos os nossos irmãos da comunidade Bíblica Betel, as pessoas que nos seguem nas redes sociais, nosso canal no YouTube. Estamos hoje aqui no nosso Papo de Domingo, Papo Pastoral, aqui com os pastores da comunidade Bíblica Betel, para mais uma vez abençoar a sua vida com a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é fidelidade em meio à adversidade. Está aqui na sua tela aqui, ok? O nosso título. E hoje nós queremos falar sobre isso, sobre como sermos fiéis em meio a toda essa crise, a toda essa pandemia que nós temos vivido. Não é isso, pastor Wagner? Isso, a nossa preocupação é encorajar o seu coração. A gente está sempre voltando para o que diz as Escrituras, para o que dizem as Escrituras Sagradas, o que a Bíblia fala. Esse é um tempo difícil, um tempo de isolamento social, um tempo de muitas preocupações por causa de toda a questão socioeconômica, política, questão de saúde pública. Então a nossa intenção essa noite é compartilhar com você uma palavra, né, de fé, de vitória, e nós estamos nos baseando no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, quando Daniel, que viveu um tempo de adversidade na Babilônia, ainda jovem, com uma grande parte do povo judeu, com seus amigos, e ele propôs no coração não ser influenciado por aquele momento, por aquela cultura, pelas adversidades que se abateram sobre a nação de Israel, uma boa parte da nação que foi levada cativa para a Babilônia. Então a intenção de estarmos aqui com os pastores hoje é animar você a voltar o seu coração para o que diz a palavra de Deus, e mesmo diante das muitas adversidades, você permanecer firme, porque o Senhor é a sua fortaleza. E fidelidade, como a gente sabe, não tem a ver com o momento. Fidelidade tem a ver com o compromisso do nosso coração. Então, eu acho que é um assunto muito legal, mesmo nessa dificuldade toda que tanto a gente está passando, nós devemos permanecer fiel, que é assim que Deus vai se agradar de nós. Boa noite. Fora a fidelidade não ter nada a ver, como disse a pastora Raquel bem disse, com o momento, a fidelidade também fala muito do nosso caráter, de nós entendermos quem somos. Porque quando você sabe quem é, não é a circunstância que vai fazer você fiel ou infiel. Se você é fiel, você vai permanecer fiel. Se você é infiel, isso vai se revelar. As dificuldades mostram quem realmente nós somos, e isso é uma coisa que nós também vamos conversar. Eu acredito que, dentro desse tema, até dentro do que foi falado aqui, que esse período de pandemia, de crise, tem servido para revelar, até falei isso domingo passado, né, na palavra do culto online, tem servido para mostrar quem, na verdade, os cristãos são. Né? A gente tem aquele visual da galera na igreja, cultuando o Senhor, aparentemente todo mundo bem, todo mundo é crente, mas quando a gente tira essas pessoas do culto, daquele ambiente religioso, onde eles ouvem uma palavra dominical, né, semanal, onde estão juntos, quando essa pessoa está no meio de uma crise econômica, sanitária, não pode trabalhar, né, está trancada dentro de casa, não pode vir para a igreja, quem é esse cristão de verdade? Como é que essa pessoa vai se comportar? Então, eu acredito que esse momento de crise, dentro do tema, tem servido para testar quem é quem. E é uma atitude de fé também, né? Porque a pessoa que permanece fiel, mesmo no meio da dificuldade, mostra que ela acredita que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, como está escrito na palavra. Então, acho que é também uma questão de fé, que você confia no Deus que você serve, então você continua fiel. Exatamente. Questão de conhecimento, né? Acho que também, se você conhece, se a gente conhece uma pessoa, eu conheço meu esposo, eu sempre digo assim, se alguém chegar para mim e falar assim, Givago contou uma mentira, eu falo, não é o Givago. Não é, porque ele tem pavor de mentira, é do caráter dele. Então, quando eu conheço o Deus a quem eu sirvo, se nós estamos falando de fidelidade ao Senhor, aos princípios, cara, eu vou acreditar que, ainda que tudo pareça que me vá mal, eu estou guardada nele, estou acolhida nele. Então, não tem por que eu me desesperar, não tem por que eu sair daquilo que é a fidelidade, daquilo que eu acredito. Porque se eu confio em Deus, se eu acredito em tudo aquilo que Ele me prometeu, eu não vou me desviar nem para um lado nem para o outro por causa de uma coisa que aconteceu, de uma circunstância que aconteceu. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, eu continuo sendo a filha dele. Nada muda. É interessante quando a pastora Celina está falando sobre caráter, né? A gente para pensar o que é o caráter de uma pessoa. É o assento moral, é a base moral de um indivíduo que reúne seus valores, suas crenças, seus princípios.
Interessante quando ela está falando de caráter, que é essa formação da estrutura de uma pessoa, e a gente vive um tempo de muito questionamento, um tempo em que as pessoas duvidam de uma série de tradições, de ideias, de valores. As pessoas hoje estão questionando tudo e em nome de uma modernidade ou de uma pseudo-modernidade. É complexo, é complicado falar isso, porque aí nós somos chamados muitas vezes de religiosos, conservadores, fundamentalistas, extremistas, porque conservamos valores que para nós são valores e princípios saudáveis, né? Somos fiéis à família, fiéis à monogamia do casamento, fiéis a um princípio de verdade absoluta, né? O que a filosofia, a sociologia diz? Não existe verdade absoluta. Para o cristianismo existe uma verdade absoluta. Então, quando a gente fala de fidelidade, a gente está falando de honrar princípios que para nós são princípios imutáveis. E é muito complicado falar isso nesse tempo moderno, né? Você é fiel na sua generosidade financeira com uma instituição, com ajuda aos pobres, com ajuda às pessoas que precisam de você. Você é fiel ao seu cônjuge, você é fiel aos seus filhos, você é fiel na sua vida profissional, quando hoje as pessoas estão preocupadas em o que é melhor para a minha vida, né? Como é que você vê isso, pastor Edivaldo? Essa questão dos questionamentos, do conservadorismo, ser fiel depende, como é que você vê? Não, eu não acredito em relativismo com relação à verdade. Para mim a verdade ela se mantém a mesma, né, como você falou, em todas as épocas, em todos os momentos. Dentro do que Daniel viveu, Daniel tinha uma verdade, né? E essa verdade ela foi aprendida lá em Jerusalém, antes dele ser deportado. A gente vê que Daniel ele veio bem jovem para a Babilônia, mas antes disso ele havia recebido todos os princípios, né, da religião judaica, do que a gente conhece como o Velho Testamento. Quando ele se desloca para a Babilônia, mesmo diante daquele ambiente de prostituição, idolatria, perversidade, corrupção, onde haviam outras verdades, ele mantém a verdade dele inabalável, né? Eu acredito nisso. Então, eu acho que quando a gente crê, tenho certeza, quando nós temos uma verdade nossa, essa verdade não se abala em nenhuma circunstância e em nenhum fator. O que você acha, pastora Silene, que a Bíblia ainda é um livro confiável para a gente olhar essa questão de caráter, de ser fiel àquilo que a gente crê? Sempre. A palavra do Senhor é uma verdade absoluta. Eu cresci dentro desses princípios. Eu não costumo nem dizer regras. Algumas amigas minhas costumam se referir à Bíblia como regras. Eu digo para ela, não, princípio é diferente de regra. Regra pode ser mudada. Princípio não. Você não pega a fundação de uma casa, depois que ela está pronta, muda de lugar. Se você fizer isso, quebra tudo. Quebra tudo. Você pegou a estrutura e você desmontou tudo. Quebrou, destruiu. E é exatamente assim que eu acredito que é a palavra do Senhor. Ela é uma base. Que tudo que for construído em cima daquela base tem que ter a ver com ela. E você não simplesmente puxa e relativiza ela. Ela não pode ser relativizada. Ela é uma verdade que a gente constrói uma vida em cima dela. E eu sempre digo para essas minhas amigas que dizem, a gente tem mania de confrontar o outro com a nossa verdade. Eu falei, não é a minha verdade. É a verdade de Deus. E se servirmos a um Deus, se o mundo diz, eu tenho Deus dentro de mim, a palavra dele precisa ser expressa através da sua vida. Então, você precisa sim expor isso, viver essa verdade, que para mim é algo absoluto. Eu me confronto com ela, eu olho para a Bíblia e eu falo assim, tá certo isso que eu estou fazendo? Eu olho para ela, eu não olho para o outro e digo assim, não, fulano errou, então eu posso errar. Ou um líder evangélico errou, a gente tem visto isso, e as pessoas se respaldam nisso. Fulano é um líder, é um pastor evangélico e errou, e por que eu não posso errar? Não, porque não é na vida do pastor que a gente se embasa. A gente se embasa na palavra de Deus, que nos capacita a não errarmos. Por isso que eu falo que fidelidade tem a ver com caráter, tem a ver com formação e com base. A palavra do Senhor é uma base que é imutável, não tem relativização disso, não tem mudança. E falando ainda na questão dessa fidelidade, quando a gente comenta sobre fidelidade, a gente lembra de questão de dízimos, de ofertas, se lembra de vezes de relacionamento com o marido e tudo, mas no caso de Daniel mesmo,
a fidelidade dele a Deus, a servir a Deus, a adorar a Deus. Nesses dias que a gente está em casa, né, por causa desse movimento todo, adorar a Deus, servir a Deus, cultuar ao Senhor, demonstra uma fidelidade a Ele, daquilo que a gente crê quem é Deus. Às vezes, numa situação de dificuldade na nossa vida, tem pessoas que resolvem chutar tudo para o alto, não quero mais saber. Não, eu sou fiel a Deus, esteja bem, esteja mal, esteja chovendo, esteja sol, eu sou do Senhor. Então, assim, a fidelidade tem a ver, e a minha adoração ao Senhor, ela independe das circunstâncias. Ele é Deus acima de tudo e Ele merece ser adorado. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e dizer assim, não, eu vou buscar ao Senhor independente de qualquer coisa, porque Ele é fiel a nós. Né? Que é interessante, a pastora Celina está falando, ela usou uma palavra algumas vezes sobre a questão de base. E ela disse que a palavra de Deus é a base. Então, fazendo uma ligação com isso que a pastora Raquel está dizendo também, independente das circunstâncias, nós construímos isso como um atributo de caráter, de maneira de pensar. Eu sou uma pessoa que decidi ser fiel a princípios que eu acreditei, que eu acredito que estão baseados no ensino dos evangelhos de Jesus. Então, isso é uma construção, né, pastora Raquel? A gente não faz isso assim, dorme e acorda com isso construído na mente, na vontade, nas emoções, nas nossas inclinações. É o dia a dia, e nós vamos sendo provados no dia a dia, os valores cristãos em nós são colocados à prova com as circunstâncias adversas. Nesse momento, o pastor João estava dizendo muito bem, momento de uma crise sanitária, de uma crise de saúde, de isolamento social, até onde a gente permanece firmes aos nossos princípios, apesar de tudo que está acontecendo. Porque a tendência pela revelação da Bíblia é que os dias para a sociedade humana, para a igreja, sejam dias difíceis. E o apóstolo Paulo nos disse isso, que os últimos dias, na nossa maneira de interpretar o tempo, serão dias difíceis para tudo, para a família, para a questão ética, moral, para a questão da sexualidade, para a questão de administrar tempo, vida, saúde, enfim, né? Então, a nossa palavra hoje, a nossa preocupação é que você esteja pensando nisso, como a pastora Celina disse. Quais são as suas bases? E se a Bíblia tem sido esquecida, ou se as pessoas têm ignorado, o pastor Givago falou uma coisa muito importante. Independente do templo, dos cultos, da instituição, igreja, instituição humana. A igreja é um organismo vivo, mais do que uma organização. E a nossa base, como a pastora Celina disse, são as escrituras sagradas. Se essas escrituras estiverem esquecidas, se não houver atenção a elas, nós teremos muita dificuldade de sermos fiéis na hora da pressão. E quando a gente tem essa base espiritual, base firme, que é a palavra, que são nossos princípios cristãos, a gente não vive uma estabilidade condicional. Existem pessoas que hoje, alguns cristãos têm uma estabilidade condicional. Como assim? Eles só são estáveis se eles estiverem em determinado ambiente espiritual ou se estiverem em uma situação financeira bacana, ou numa redoma, né? Mas protegido, mas eles não suportam, de repente, outros ambientes onde vão estar envolvidos com pessoas não crentes, quando são confrontados com o pecado, não suportam, uma falta de dinheiro. Tem infelizmente, hoje em dia, na igreja moderna, tem cristãos que eles têm uma estrutura tão frágil que qualquer situação adversa, qualquer mudança qualquer ajuste, eles desmoronam. Quando a gente tem essa base firme, como Daniel tinha, a gente vê que Daniel ele passou por várias intempéries, né, várias provações, mas ele estava fincado na rocha, que era o Senhor. Então, quando nós temos essa base, conforme foi mencionado aqui, a gente é fiel no trabalho, onde só existem não crentes, numa situação de desafio à nossa fé, a gente é fiel quando não tem dinheiro, é fiel quando tem dinheiro, é fiel doente, é fiel com saúde. É isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele diz em que sentido? Eu sei passar fome, sei ter fartura, sei ter dinheiro, muito dinheiro, sei ter pouco dinheiro. Eu sei passar por todas as situações, principalmente na pandemia, não é? Principalmente trancado de casa, quando falta dinheiro, quando muitos têm que ver só com R$600,
não é isso? Mesmo assim, eu sou fiel, não é verdade? O pastor vai estar falando, estou me lembrando do texto de Apocalipse, quando Jesus diz à igreja ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A gente pode entender de duas formas, né? Ser fiel até se você for ameaçado na sua integridade física, na proteção da sua liberdade individual, e ser fiel até o final da sua existência. Então ele está dizendo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus ele enfatiza muito ali no último livro da Bíblia, é uma palavra muito interessante quando ele fala assim, ao que vencer, né, se assentará comigo no trono com meu Pai, ou seja, terá posição de governo, terá posição de liderança entre as nações, porque Jesus diz no livro de Apocalipse que haverá um novo céu e uma nova terra. Então haverá uma outra era que será inaugurada de justiça, de paz, de eternidade. E ele condiciona essa expectativa, essa esperança para quem for fiel, né? Então, como o pastor João estava dizendo, quem nós somos no dia a dia quando ninguém nos vê? Alguém já disse que nós somos o que fazemos todos os dias e não o que falamos todos os dias, né? Eu não sei como é que você vê isso, pastora Celina, esse ser fiel. Você está sendo perseguido, tem gente que está sendo perseguida no trabalho. Eu não aguentei, a perseguição foi muito grande. Alguém já até disse assim, crente safado, mas não existe crente safado, existe uma pessoa sem princípio moral que aparenta ser crente em Jesus Cristo. Não existe crente mentiroso, existe uma pessoa que por algum motivo não consegue se ver livre da mentira e que frequenta uma instituição religiosa ou diz seguir a Jesus. Como é que você vê isso, pastora Celina? Pastor, eu vejo isso assim, dentro do próprio livro de Daniel, é muito interessante essa perspectiva. Por quê? Daniel, ele viveu um tempo onde não se podia cultuar também. Ele foi proibido de cultuar. Ele não podia orar. E Daniel tinha a firmeza dele. Todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel orava ao Senhor. Era uma convicção, ele precisava de um relacionamento com Deus. Não era religiosidade, entenda. Ele tinha uma necessidade de relacionamento. Porque se fosse uma religiosidade, quando ele foi proibido, aquilo dali podia ser mudado. Ele orava escondido. Mas aonde ele sempre orava na janela, mesmo ameaçado de morte, ele continuou fazendo porque ele tinha uma necessidade de se relacionar com Deus. E ele se manteve fiel, porque era algo que já era natural dele, não era algo forçado. Então eu acho que foi nesse momento a gente vê isso. Ele se manteve fiel, ele se manteve firme, mesmo sofrendo ameaça de morte. Ele se manteve fiel. E a ameaça de morte acaba se cumprindo. Ele não morreu, mas ele foi lançado na cova dos leões. Porque ele não obedeceu uma regra que era de não cultuar a Deus. Isso não estava falando de templo, instituição. Estava falando que ele não podia cultuar. Como hoje nós reagiríamos se fôssemos proibidos não só de ver o tempo, mas de cultuarmos? Não, eu vou guardar a minha vida? Eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar. Daniel não guardou a vida dele, ele não achou que era importante mais a vida dele do que cultuar o Deus a quem ele servia. Amém. É interessante, né? Versículo 8 do capítulo 1. E ele definiu no seu coração não se contaminar com aquele sistema da Babilônia. Era uma nação rica, poderosa militarmente, economicamente. O paganismo era uma opressão violentíssima e ele ainda jovem, ele definiu no coração, eu não vou me render a isso. Isso que a pastora Celina disse é maravilhoso para você pensar, você que está nos assistindo, você refletir como um rei edita uma ordem para toda a nação e um estrangeiro cativo como Daniel, levado deportado, como o pastor Givago disse, de Jerusalém para a Babilônia, nação mais poderosa de então na terra, como alguém desafia um edito real, um decreto real. Ele ouviu uma má notícia, mas ele disse, não, o meu compromisso com Deus, isso é inalienável, isso é imutável, isso é inabalável. 3 vezes ele ia lá, abria as janelas do seu quarto em direção a Jerusalém e orava ao seu Deus. Que Deus possa te abençoar hoje. E esse nosso papo pastoral, você possa se lembrar desses personagens, Daniel,
José, a igreja de Jesus, debaixo da perseguição, independente das circunstâncias, eles diziam: nós amamos a Deus, amamos a Jesus e a sua verdade. Os tempos, a modernidade, a filosofia, as ciências, as mudanças da sociedade humana não podem arrancar um princípio de fé. É muito interessante, a fidelidade ela é atemporal, ela ultrapassa os tempos. Ela não tem a ver com as circunstâncias, como a pastora Celina disse. Ela é incondicional. Incondicional, não é, o que está acontecendo aqui, se as condições forem favoráveis, me ajudarem, não. Mas é uma fé viva, uma decisão voluntária, uma palavra que é vida dentro do nosso coração, que nós amamos e nada pode arrancar isso de nós. Então, que Deus te abençoe. E eu aproveito até para dizer você que tem essa liberdade aí dentro da sua casa de adorar. Aproveita a liberdade que nós temos. Vamos aproveitar e vamos adorar o Senhor dentro da nossa casa mesmo, louvar o Senhor, porque Ele recebe o teu louvor com certeza. Amém. Então aproveita aí esses dias que nós ainda temos aí, né? Para estar adorando ao Senhor. Isso, quero aproveitar, abra sua Bíblia e lembre-se que esse fim de semana os judeus estão comemorando a festa de Pentecostes, e para a igreja de Jesus a festa de Pentecostes é a inauguração e derramamento do Espírito Santo, que capacitou a igreja a ser fiel naqueles dias e nos capacita hoje a presença do Espírito Santo, não é isso, pastor? Isso aí. A sermos fiéis. A gente quer deixar então essa palavra para você, não só da nossa igreja, da comunidade bíblica Betel, mas todos os nossos ouvintes aí, aqueles que nos seguem. Queremos incentivar você a estar nos seguindo mais. Compartilhe o nosso canal no YouTube, as nossas redes, né? Nossas páginas na rede, no Instagram, no Face, com seus amigos, parentes. Use essas ferramentas como uma forma de evangelizar aqueles que você conhece. E queremos deixar para você essa palavra: seja fiel, porque a fidelidade, como nós falamos aqui, ela não pode estar limitada ao tempo e nem as situações, amém? Amém. Vamos orar Vamos orar pelas famílias, orar pela sua família. Pastora Raquel, juntamente conosco, vamos fazer uma oração. Que Deus te abençoe, que você seja fiel em todo o tempo, que o Espírito Santo te fortaleça e que você possa dar testemunho desse grande amor de Deus por mim e por você. Amém? Amém. Então vamos orar pelas nossas famílias, você aí na sua casa. E o meu desejo é que esses dias haja um derramar do Espírito Santo sobre cada vida. Cada um de vocês que estão participando agora, volte-se aí para o Senhor e pede a Ele para que Ele possa transbordar você do Espírito Santo, para que o Senhor não passe da nossa geração, porque nós esperamos um avivamento e nós acreditamos que Ele vai chegar. Então nós vamos estar preparados buscando ao Senhor nesse momento. Então fecha os seus olhos aí, você se desliga de qualquer outra distração aí e vamos orar agora. Senhor, muito obrigada por este momento. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado, Senhor Deus, tu tem nos guardado e nos protegido. Senhor Deus, eu quero agora interceder por cada família, Pai. Senhor Deus, nós não conhecemos, Senhor, em que circunstância cada um está vivendo, mas tu conhece, porque tu estás presente em cada lar agora, Senhor. E, Senhor Deus, que tu vá, Senhor Deus, ao socorro daquele que necessita, Senhor Deus, de uma cura, que necessita da paz, que necessita, Senhor Deus, de um mover teu, que necessita de algo vindo de ti, Senhor, e às vezes nem sabe, Senhor Deus, como conseguir, mas, Senhor Deus, tu és o Deus do impossível, tu és aquele que realiza coisas que nós nem podemos imaginar, Senhor. Por isso, Senhor Deus, vá agora em cada família. Senhor Deus, que tu possa trazer um grande renovo para cada coração. Que esses dias, Senhor Deus, sejam dias onde o teu Espírito vai ser liberado sobre cada vida e que cada um possa sentir a tua presença, que possam ouvir a tua voz. Nós clamamos, Senhor, da tua igreja, Senhor, ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que tu estás falando nesses dias, Senhor Deus, e que a nossa vida possa estar, Senhor Deus, pautada na tua palavra, que possamos viver de acordo com a tua vontade, em obediência, em amor e adoração a ti, Senhor. E nós te adoramos por tudo, te glorificamos por tudo, Senhor Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe. Fiquem na paz.